Oi, tudo bem? Bom, nesses próximos 2 vídeos, eu vou conversar a respeito de processos naturais para tratamento de efluentes. Eu sei que tem um monte de gente que gosta muito desse tipo de processo, por exemplo, lagoas, banhados, porque acha que é uma forma natural, e é verdade, né? É uma forma natural de se tratar os efluentes, ou seja, não se precisa construir tanques de concreto, colocar aeradores, né? Menos equipamentos que é necessário. Mas tem o seguinte, esses processos, eles não podem ser utilizados para qualquer tipo de efluente. Então, isso é muito importante, a gente saber quando que pode ser aplicado e quando que não pode. Então, isso que eu vou conversar nesses próximos 2 vídeos, que eu dividi em 2 partes, parte 1 e parte 2, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá, eu preparei uns slides aqui. Como eu falei, né, esses sistemas naturais, eles reproduzem o que acontece na natureza. Então, né, por isso, essa preferência de muitas pessoas por esse tipo de tratamento. Então, esses sistemas, eles podem acontecer, o tratamento, né, do efluente pode acontecer tanto na água quanto no solo, ok? E o que eu vou, deixa eu passar aqui. O que vai ser esse primeiro vídeo? Vai ser a respeito dos processos de tratamento na água. Então, no vídeo 2, a gente vai falar a respeito do solo. O que são sistemas, então, né, de tratamento que acontecem na água, no meio aquático? Então, a gente tem lagoas, sistemas de lagoas, e tem banhados também. Então, olha só, os banhados, eles podem, né, eles fazem parte de tanto o tratamento no solo quanto o tratamento no meio aquático. Vamos olhar que tipo de banhado é esse aqui. Ó, banhado de fluxo superficial, ou seja, eu tenho uma água, eu tenho uma lâmina de água no meu banhado. Então, aí a gente está falando que esse sistema de tratamento, que o processo de tratamento, ele está acontecendo no meio líquido, ok? E aqui algumas fotos, então, lagoas, né? A gente tem vários tipos de lagoas, a gente tem lagoas facultativas, a gente tem lagoas anaeróbias, tem lagoas aeradas. Essa foto aqui de baixo da direita é uma lagoa aerada, ou seja, se colocou um aerador para aumentar a quantidade de aeração. Numa lagoa facultativa, esse processo de aeração ele é natural. Então, né, quando eu coloco um aerador, eu já estou fazendo, né, aumentando a eficiência em menor espaço ali, em menor, né, área, ok? Então, se tem vários tipos de lagoas de estabilização. E vale a pena lembrar o seguinte, para quem gosta, né, desses tipos de lagoas, né, para esse tipo de processo que não é tão trabalhoso, dá menos manutenção, a gente tem que lembrar o seguinte, as lagoas, geralmente, elas crescem algas, né? A menos que seja um efluente industrial, que ele tenha alguma coloração, então as algas acabam não se desenvolvendo. Mas vamos pensar no esgoto sanitário. As lagoas de tratamento para esgoto sanitário, elas vão desenvolver algas. Então, né, tem bastante nutrientes ali. E aí, a qualidade do efluente final geralmente vai conter algas, ok? Ainda que eu tenha lagoas para sedimentação, essas algas vão crescer. Então, a qualidade do efluente final, essa foto que eu estou mostrando aqui é um efluente tratado, então, ele está lá, ó, se eu olhar, né, a minha DBO filtrada, é praticamente nada. Então, removeu toda a matéria orgânica, fez uma desinfecção, mas eu saio com bastante algas. Então, a qualidade do efluente final, a gente tem que pensar. Então, a lagoa, né, já né, pensando assim, né, para que a gente vai utilizar o nosso efluente tratado? Então, ok, eu gosto muito, eu tenho espaço para poder construir essas lagoas de estabilização, que demandam uma área grande, né? São os processos naturais, eu sei que vai ser, né, a manutenção vai ser bem menor, mas se eu precisar, depende do uso que eu vou dar para o efluente final, talvez não seja adequado, então tem que lembrar isso, né? As lagoas, sim, elas vão ter algas, e aí é muito difícil, não é muito difícil, mas vai exigir um processo como, por exemplo, uma flotação, vai exigir uma filtração em membranas para poder remover essas algas. Então, eu saí de um processo, né, que a ideia era um sistema de tratamento natural, mas aí depois eu preciso, então,
tratamento intensivo para remover essas algas. Então, a gente tem que pensar nisso, ok? E, né, a outra categoria que tem dentro dessa parte de tratamentos aquáticos, no meio aquático, são banhados de fluxo superficial, como eu disse, então, ó, vai ter sempre uma lâmina de água nesse tipo de banhado que o tratamento ocorre ali. Então, eu vou ter, né, ele funciona, se a gente pensar, como uma lagoa facultativa, só que na lagoa facultativa eu vou ter lá 1,5 m, 1,80 m de profundidade, e aqui a minha profundidade vai ser 50 centímetros, mas eu sempre vou ter essa lâmina de água, e é ali que vai acontecendo o tratamento. Isso aqui eu fiz questão de mostrar, e olha só, isso aqui é um banhado construído, não é um banhado natural. Todos os efluentes tratados de um sistema de lagoas, como não tem um local para se dispor esses efluentes, em vez de fazer lagoas de infiltração, evaporação, foi feito banhado. Então, aqui, né, acabou criando aqui todo um ecossistema e ficou bonito, e isso aqui é um banhado construído, então, com o efluente tratado. Então, né, mudou totalmente a paisagem ali, e o banhado, né, está se aproveitando. Então, eu quase diria que isso é um reuso, né, para fazer, então, um ecossistema ali mais bonito, em vez de simplesmente uma lagoa de infiltração e evaporação. Certo? Então, vamos lá. Então, nas lagoas, como eu disse, a gente tem vários tipos de lagoas, né? Tem lagoas anaeróbias, lagoas aeróbias, e dentro dessas aeróbias ainda eu posso ter facultativas, aeradas, lagoas de maturação. As lagoas de maturação são as últimas, lá no final do tratamento, quando eu quero, às vezes, fazer alguma desinfecção, ou eu quero sedimentar alguns sólidos, às vezes é só uma lagoa para armazenagem, ok? Então, a gente tem esses tipos de lagoas, e como eu disse antes também, a lagoa facultativa ela é aerada naturalmente, e as lagoas aeradas, então, eu coloco um aerador mecânico, ok? E aí tem os banhados de fluxo superficial, que fazem parte dessa categoria de tratamento dentro do meio aquático, ok? E esses banhados, então, eles podem ser naturais e podem ser construídos, como aquele ali que eu mostrei a foto. Nos banhados naturais, provavelmente, a gente não poderia lançar nenhum efluente, porque geralmente eles são áreas de preservação, então não se poderia fazer nada. Então, eu posso, né, pensar em termos de tratamento como então, um banhado construído, ok? E aí, onde é que eu posso, que tipo de tratamento eu posso utilizar para esgoto bruto? Então, eu tenho lá o meu esgoto bruto e eu quero tratar num processo, né, de tratamento natural. Que tipos de processo? Será que qualquer processo eu posso colocar um esgoto bruto? Aí, olha só, lagoa anaeróbia, com certeza. Então, lagoas anaeróbias, elas já são feitas, né, para receber uma carga maior. Então, com certeza, no esgoto bruto, eu posso tratar em lagoa anaeróbia, sim. Então, eu posso, né, vai ser o primeiro tratamento, vai ser aquela lagoa anaeróbia. Nas lagoas aeróbias, eu posso colocar um esgoto bruto em lagoa facultativa, em lagoa aerada também, mas não em lagoa de maturação. Por quê? Porque, né, como eu falei, essa lagoa de maturação, ela já está mais lá para o final do tratamento, é um polimento, ok? Então, não vou colocar o esgoto bruto. E essas lagoas, a gente, né, quando pensa assim, qual é a diferença? Geralmente a profundidade, a carga orgânica, quando se faz um projeto, é a carga orgânica que é aplicada ali por volume ou por área, ok? Então, essas lagoas, sim, elas são projetadas de forma diferente. Essas lagoas de maturação, elas são lagoas muito rasas, então eu não posso colocar um esgoto bruto ali para tratar, ok? Mas lagoas anaeróbias, sim, são lagoas mais profundas, com certeza. Então, facultativas, aeradas e lagoas anaeróbias podem receber esgoto bruto. E agora, quando se fala para esgoto primário, as lagoas anaeróbias também podem receber um esgoto primário, porque, né, já passaram pelo tratamento primário, então já removi bastante sólidos. Então, essas lagoas anaeróbias podem receber, porque ainda se tem uma carga orgânica elevada, ok? Pensando, né, estou falando aqui em esgoto sanitário, ok? E dentro daquela modalidade de lagoas aeróbias, também as lagoas facultativas e lagoas aeradas podem receber um esgoto primário, que passaram, né, pela sedimentação primária, ok? E nos banhados, eu poderia, sim, colocar um esgoto primário em banhados de fluxo superficial construídos. Mas é um problema, não se utiliza muito, tem essa possibilidade sim, mas não se utiliza muito, porque o esgoto primário, ele ainda tem muito material orgânico, ele vai ter muito problema de odor também.
Então, não se utiliza muito, mas sim, pode ser feito, certo? Se existe algum projeto, sim, com certeza pode ser feito, certo? E para esgoto secundário, então, que tipos de lagoas eu já utilizaria para um esgoto que já foi tratado de forma secundária? Então, aí eu posso ter uma lagoa aerada e posso ter as lagoas de maturação. Então, eu já passei por toda aquela etapa, né, o processo biológico secundário, e aí eu posso colocar numa lagoa aerada, sim, para fazer um polimento final. Às vezes, né, é só alguma DQO a mais que eu preciso remover, né, imagina que tem algum componente, alguma coisa que demora mais para ser tratado, então eu posso colocar numa lagoa aerada para fazer o final do tratamento, ou posso colocar numa lagoa de maturação também, dependendo do que eu quero fazer, ok? E aí, os banhados de fluxo superficial, sim, aí eu também, né, poderia colocar num banhado natural, mas lembra disso aqui, eu estou falando só da viabilidade técnica, eu não estou falando de legislação, então provavelmente, né, pela legislação, não se pode colocar nada, se dispor nada, nenhum efluente secundário, eu estou falando do ponto de vista técnico, ok? Então, aí sim, eu poderia colocar num banhado natural ou num banhado construído, ok? E aí vocês veem, então, a diferença, né, que acontece quando se tem diferentes tipos, né, os esgotos que já passaram por diferentes etapas do tratamento, eu vou poder dispor ou não, então, nesses tipos de tratamentos naturais. Então, né, pensa bem, se você tem lá um esgoto bruto, eu vou fazer um banhado, não vai fazer um banhado, não vai poder colocar um esgoto bruto em um banhado. Por que isso? Porque tem muito material em suspensão, tem muita partícula, aquilo iria entupir tudo, iria entupir o solo, iria causar odores, todos aqueles sólidos iriam sedimentar e aí vão formando uma camada na superfície do solo, né, que ele está ali embaixo, o solo, né, tá na camada inferior ali, e acaba prejudicando as trocas, né, das plantas que tem, da biomassa que vai se desenvolvendo ali. Então, tem que prestar muita atenção, sim, é excelente esses processos, né, naturais de tratamento, eles são excelentes quando se tem bastante área, mas a gente tem que prestar bastante atenção nisso, ok? E era isso que eu queria falar. E assiste o próximo vídeo, que aí a gente vai falar dos processos de tratamento que ocorrem no solo. Então, né, eu vou passar lá para os banhados, mas não são banhados de fluxo superficial. E se você ainda não se inscreveu no canal, vai aí, se inscreve, ok? E também divulga para as pessoas que você sabe que se interessam por esse assunto.